O terceiro gênero de literatura fantástica é a ficção científica. A ficção científica é um tipo de literatura fantástica que, ao contrário da fantasia, ela trabalha com uma realidade possível. Não é uma realidade atual. Não são fenômenos nem aventuras que estão acontecendo hoje, mas que podem acontecer dentro de algum tempo no futuro. Por isso ela tem o nome que já explica, ficção científica, ou seja, uma história inventada, uma história que não é real, não é uma reportagem, não é uma memória, não é um relato de algum acontecimento, de algum fato, mas sim uma ficção, uma história criada, mas que tem uma base, que tem um pé dentro da possibilidade, dentro de alguma questão, alguma teoria, alguma hipótese na área da ciência, na área científica. O H.G. Wells, que é o autor que eu mencionei no outro vídeo sobre a máquina do tempo, ele é um dos pioneiros, se não o pioneiro, dentro do gênero da ficção científica, porque ele escreveu vários livros que trouxeram, inclusive, alguns temas que vieram a se tornar clássicos dentro do gênero. O H.G. Wells é aquele que vai escrever Os Primeiros Homens na Lua, A Guerra dos Mundos, O Homem Invisível, A Máquina do Tempo e outros títulos. E só pelos títulos a gente já vê que são temas que se tornaram recorrentes dentro do gênero de ficção científica. Porque muitos escritores vão pegar esses temas, o tema da invisibilidade, o tema da guerra entre planetas, né? O tema da possibilidade de se viajar no tempo, seja para o passado, seja para o futuro, e vão criar suas próprias obras dentro disso. E não só na literatura, né? O cinema vai usar muito esses temas. O H.G. Wells foi um escritor, inclusive, mencionado com respeito pelo C.S. Lewis, e o próprio C.S. Lewis admitiu que devia muito ao Wells quando o Lewis começou a lançar a sua trilogia espacial. Esse tema da viagem a outros planetas que a gente tem nos Primeiros Homens na Lua, né, e de uma certa forma na Guerra dos Mundos, o Lewis retoma quando lança a sua própria trilogia espacial. O primeiro é esse aqui, Além do Planeta Silencioso, que para alguns é o melhor livro de ficção científica que já foi escrito. O segundo, lançado em 1944, é esse aqui, Perelandra, Viagem a Vênus. E o Lewis foi elogiado pelo Otto Maria Carpo, que até onde eu sei não era um simpatizante do gênero de ficção científica, mas disse que o Lewis escrevia com um estilo muito mais elaborado, muito mais literário do que a média do gênero dos escritores de ficção científica. E eu considero esse um grande elogio vindo do Carpo. Outro autor que deve ao Wells, que também vai falar disso, de viagem a planetas, é o Stanislaw Lem, na sua obra clássica, que já foi filmada 2 vezes, Solaris, de 1961, que é um romance sobre um homem que viaja. Ele é uma autoridade, né, dentro da área da cosmologia no país dele, e aí ele sabe que está acontecendo, fica sabendo que estão acontecendo coisas muito estranhas numa base, né, uma base de um outro planeta, numa estação, né, estação de um outro planeta, nesse planeta chamado Solaris, e aí ele vai visitar esses cientistas que estão nessa base, né, nessa estação. E ele começa a perceber, porque começa a acontecer com ele também, fenômenos assim muito estranhos e possivelmente até traumáticos, que são provocados pelos ares, pela a proximidade
desse planeta solares. Ele tem 2 filmes, né? Foi feita uma versão russa que eu assisti e uma versão americana com o George Clooney. E é muito interessante. Eu vi a versão russa e aí eu fui atrás do livro. Esse aqui é a Máquina do Tempo que eu mencionei no outro vídeo. E todos nós podemos nos lembrar de várias histórias, literatura e cinema que usam o tema da viagem no tempo. E o meu favorito é dessa autora contemporânea aqui, que retrabalha o gênero da viagem do tempo, que é a Diana Gabaldon, com a sua série Outlander. Esse aqui é o primeiro volume, A Viajante do Tempo. E eu adoro essa série. Já comprei os volumes todos que saíram no Brasil. Então, embora não seja o meu gênero favorito, a ficção científica é, de fato, uma literatura que tem os seus títulos importantes, que tem os seus clássicos e os seus temas clássicos, através de autores como H.G. Wells, que depois são retomados por pessoas como escritores como C.S. Lewis, como o Arthur C. Clarke, como a Diana Gabaldon, né? E diferente da fantasia, como eu falei, a ficção científica ela trabalha com realidades possíveis, realidades que estão apoiadas, mesmo que de leve, mas apoiadas em possibilidades científicas, em algum tipo de teoria, em algum tipo de hipótese na área da ciência.